Está na linha comigo aqui, sempre ao vivo, na segunda-feira, a participação do senador Sérgio Souza aqui, falando sobre assuntos do Congresso, assuntos da política, ou comentando sobre fatos que mexem com o seu dia a dia. Senador Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Senadora, o final de semana foi bastante frio, eu sei que o senador está na capital do estado, aí também a segunda-feira deve ter amanhecido gelada, né? Aqui também, hoje, logo cedo, 2 graus positivo era a temperatura. Agora já está um pouco mais quente, porque o sol já saiu, né? E já esquentou um pouco, mas realmente bastante frio. Agora, senador, o senador em discurso, na última quinta-feira, comentou sobre essa questão dos resultados do agronegócio do Brasil no primeiro semestre. E a gente tem bons resultados, né? Acho que pode comemorar. É claro que essa temperatura baixa, geadas que ocorreram, preocupam um pouco, né? Veja, Berimbau, as questões climáticas, elas sempre atrapalham um pouco a produção. Mas é sazonal, né? Em determinadas regiões do país, a seca no Nordeste, a seca de 2, 3 anos atrás, ocorrida no sul do país, agora as geadas que estragaram especialmente um pouco de trigo nas regiões principais, que é a região central do Paraná, centro-norte, que é a região aí do Vale do Ivaí. Mas isso não diminui a produção em escala. Os números demonstram que o agronegócio é o que tem suportado positivamente a balança comercial até o ano passado, e este ano o agronegócio já tem um superávit de mais de 40 bilhões de dólares. Isso quer dizer que é uma conta que você faz entre o que você exporta e o que você importa para o agronegócio. E se não fosse o agronegócio, o déficit na balança comercial brasileira seria de mais de 43 bilhões de reais. Então, o agronegócio realmente tem feito a diferença. E nesses 6 primeiros meses do ano, os dados fechados recentemente pelo IBGE demonstram que o PIB do agronegócio cresceu 11%. Quer dizer que, em comparação ao mesmo período do ano passado, o agronegócio cresceu 11% no Brasil. E tão somente 4% foi a expansão de novas áreas. Então isso quer dizer que nós estamos plantando com mais eficiência, quer dizer que nós estamos produzindo com mais competência. Isso é o resultado de um produtor rural que cada vez mais labora o seu solo, a sua terra, com precisão. Parabéns ao agricultor, parabéns àquele que tem feito a diferença pelo Brasil. Senador, vamos falar um pouquinho agora de eleições e também de lei eleitoral. Nós tivemos o Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou na semana passada, em decisão terminativa, aquele relatório do senador Sérgio Souza, do PMDB, que, na verdade, acaba aprovando essa questão do voto em trânsito, o direito do voto em trânsito em eleições estaduais e municipais. O que na verdade isso significa, senador? Veja, nós já temos hoje, para as capitais, em algumas capitais também, o voto em trânsito para presidente da República. O que nós gostaríamos de fazer com esse projeto, é um projeto de autoria do senador Rubem Figueiró, do Mato Grosso do Sul. Ele propõe, e eu tive o privilégio de ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça, e agora já aprovado terminativamente no Senado, já está na Câmara dos Deputados. Ele propõe que todas as eleições majoritárias o cidadão possa fazer o voto em trânsito, independente se para prefeito, para governador, para presidente ou para o Senado. Porque, segundo o senador Rubem Figueiró coloca nas suas razões dessa proposta, o Brasil já tem tecnologia o suficiente para isso. Inclusive, é um dos países que mais utiliza a tecnologia para as eleições, e isso tem dado certo nos últimos anos, que é o instrumento da urna eletrônica. Então, é uma questão de adaptação de software, de programas, e podemos chegar em tanto. Esperamos que a Câmara dos Deputados vote agora, ainda no primeiro, antes do mês de setembro, para que possa valer ainda para as eleições de 2014. Mas, caso isso não aconteça, já é um avanço, e nós conseguiremos, para que as eleições de 2016 o cidadão possa
votar em trânsito. Porque a grande abstenção que há hoje durante as eleições, chega a quase 20% em alguns casos, é porque o cidadão está longe do local que vota, está trabalhando, está viajando. Pegamos, por exemplo, caminhoneiros, motoristas de ônibus, ou viajantes normais, estão quantos, aos milhares estão nas estradas no dia das eleições, né? E não conseguem votar. E aí depois tem todo um transtorno da justificativa do voto e assim por diante. Então o voto em trânsito é um exercício da cidadania e acredito que podemos avançar nesse sentido, Berimbau, e é uma resposta também à reforma política que tanto precisamos. Em resumo, se o cidadão mora em Ivaiporã e estiver na capital do estado, ele poderia ir lá numa urna eletrônica e votar como se ele estivesse em Ivaiporã, né? Perfeito, dessa forma. Exato. Agora, senador, um outro tema que a gente tem debatido, o senador tem preocupação com isso também, são os licenciamentos ambientais, que na verdade tem sido um entrave. É real isso aqui, senador? Você veja, o Brasil é um país muito burocrático, Berimbau. É um dos países mais burocráticos do mundo. Para você conseguir fazer uma obra pública, seja ferrovia, rodovia, portos, vai anos para você conseguir o licenciamento ambiental. O Porto de Paranaguá, depois de 10 anos de muita luta, conseguiu agora a licença ambiental para operação. Era uma licença que estava trabalhando precariamente até então o Porto de Paranaguá. Você veja que 10 anos para um dos maiores portos do Brasil, aquele que escoa toda a safra, isso demonstra que muito dos entraves que tem hoje nos modais de transporte estão pelas questões dos licenciamentos. Não é só o licenciamento ambiental, é o licenciamento também do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio, é do Chico Mendes, é o licenciamento da FUNAI. Então você passa por vários setores, às vezes chega a 30 autorizações para você começar uma obra. Não é diferente também no serviço público. A burocracia para você abrir uma empresa, para você fechar uma empresa, a burocracia para um cidadão construir um barracão de frango, um barracão de suínos na sua propriedade, acaba atrasando os investimentos privados e também os investimentos públicos. Nós precisamos diminuir a burocracia no país rapidamente, e não é só no governo federal, não, no governo estadual, nos governos municipais também, porque burocracia, Berimbau, quer dizer dificuldade. Quer dizer que quanto mais burocracia você tem, mais dificuldade você tem. E quando você tem muita dificuldade, aparece muita gente vendendo facilidade. E aí nós temos a corrupção diretamente ligada, e a corrupção nós sabemos que não faz bem para ninguém, especialmente para o povo brasileiro, para o Estado brasileiro. Então, diminuir a burocracia é o que nós temos que buscar para nós diminuirmos a corrupção e para nós otimizarmos o nosso país. O nosso país tem melhorado em muito, nós sabemos disso, nos últimos 20, 30 anos, nós saímos de um país que as pessoas não tinham eletrodomésticos, que as pessoas não tinham carro, que as pessoas não tinham muito mais do que uma muda, duas mudas de roupa para sair no final de semana, para ir na missa no domingo, que as pessoas não tinham o almoço com carne, com a mistura, o dia a dia, né? Que era o almoço de domingo, que era diferenciado. Nós saímos para um momento como hoje, que é um Brasil muito mais justo, um Brasil muito mais igual. No entanto, nós temos muito a caminhar ainda, né? O Brasil é um país caro, eu sempre digo, as pessoas vão ao Paraguai, não é para fazer turismo, as pessoas vão ao Paraguai para fazer compra. Por que não compram no Brasil? Porque no Brasil é mais caro. Por que no Brasil é mais caro? Porque no Brasil é mais caro para produzir, porque a burocracia assim o faz. No Brasil tem corrupção, no Brasil os modais de transporte são ineficientes. Então nós precisamos otimizar esse Brasil, diminuir o custo do Brasil para nós tornarmos as coisas mais baratas para o povo brasileiro, e esta meta tem sido a espinha dorsal do meu mandato enquanto senador da República. Senador, só uma última informação aqui. A gente tem alguns prefeitos, até através aqui da Rádio Nova Era, comemorando, agradecendo o senador por algumas emendas, alguns recursos que vão beneficiando Jardim Alegre, né? O município de Cruz Maltinha está anunciando a visita do senador para essa semana. É um trabalho importante também para ir estruturando a região Vale do Ivaí, né?
Olha, eu tenho um compromisso com o Vale do Ivaí, um deles é nós otimizarmos o Vale, nós estamos sempre discutindo isso, de levarmos empresas para o Vale do Ivaí, e todos os prefeitos, municípios que tiveram o seu parque industrial devidamente organizado e que precisarem da minha ajuda, por favor, podem procurar. Mas também estamos ajudando o Vale através de emendas parlamentares, diretamente distribuídas aos municípios. Então são vários municípios que já receberam, obras que já estão sendo executadas, máquinas que estão recebendo, né? E eu vou passar em todos os municípios agora, deste mês que vem, vou passar em todos os municípios do Vale do Ivaí para fazer uma visita pessoal, para entender quais são as necessidades do município e o que nós podemos fazer. Porque o Vale do Ivaí é uma região que tem um povo trabalhador, um povo maravilhoso, que tem uma das melhores terras do mundo. No entanto, é uma região que ficou esquecida pelos modais de transportes. Nós estamos, inclusive, trabalhando para que uma ferrovia corte o Vale do Ivaí, que é a Norte-Sul. Já tive uma reunião semana passada tratando desse assunto, conversei com o prefeito Gil, da AMUV, conversei também com o prefeito Beto Preto, da Apucarana, falei com o governador Orlando Pessutti sobre esse assunto, e nós estamos já bem adiantados nas conversações para que a ferrovia cruze o Vale do Ivaí. Isso vai fazer com que o Vale do Ivaí passe a ter um destaque no cenário estadual e nacional. Nós queremos que a nossa produção do Vale do Ivaí seja transformada no Vale do Ivaí, pelo menos parte dela, e queremos também que os modais transportem essa produção de maneira mais barata, para que sobre mais dinheiro no bolso do produtor, para que o produtor possa gastar isso no comércio, possa gastar isso na sua comunidade, e aí valorizando os nossos empreendimentos locais. Nós vamos chegar lá, não sei em quantos anos isso vai demorar, mas eu não tenho dúvidas de que o Vale do Ivaí tem um potencial muito grande, principalmente pela matéria-prima e mão de obra boa. Talvez precise uma qualificação, mas aí já tem o Instituto Federal do Paraná que está por aí, tem todas as universidades que estão na região. Então, atender os municípios da região é um privilégio para a gente que está, nesse momento, estou senador da República e posso fazer isso e tenho o maior prazer em fazer isso. Bom dia a você, Berimal, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Senador, bom dia. O senador Sérgio Souza participando com a gente toda segunda-feira no quadro Conversa Franca.